Fevereiro 15, Levítico 21. Esse capítulo é específico para os sacerdotes. Disse Adonai a Moisés: diga aos sacerdotes que não se contaminem por causa de um morto. O morto tem muitos micróbios. O cadáver tem micróbios, bactérias que podem ser transmitidas. Então Deus está dando a ordem aqui aos sacerdotes. Só poderá se contaminar por causa de um morto se for parente chegado, ou sua mãe, pai, filho, filha, irmão, irmã, virgem e que não teve marido, por estes poderá se contaminar. Não se contaminará por príncipe para se profanar. Se fosse uma pessoa importante que o chamasse para fazer oração, ele não deveria ir, porque seria profanação. Não farão calvície na cabeça e não rasparão o canto da barba, nem farão cortes na carne, tatuagem. Imagina sacerdote com tatuagem. A tatuagem, além da questão espiritual, também simbolizava que você não era puro, porque você tinha se contaminado com alguma coisa e também você tinha se sujado. Você não estava perfeito como quando você veio ao mundo. Era uma profanação do seu corpo, a tatuagem. E era. Santos serão a seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus. Quando fizesse qualquer coisa que Deus falou para não fazer, era como se estivesse profanando o nome, desrespeitando. Porque eles, sacerdotes, oferecem ofertas queimadas ao Senhor. Eles eram os intermediários entre Deus e os homens. Eles estavam constantemente no santuário, que era a casa de Deus. Eles tinham que ter o mais possível santidade, pureza, tahará. Portanto, eles serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou infame, nem tomarão mulher repudiada. Mulher repudiada era aquela que o homem dizia não quero mais, que hoje se chama divorciada. Santifiquem-se, porque vocês oferecem o pão de Deus de vocês, e este pão será santo para vocês, porque eu, Adonai, que santifico vocês, sou santo. Divórcio, tanto da parte do homem quanto da parte da mulher, é uma forma de você dizer que você não quer mais a pessoa. Eu não quero mais você está repudiando a pessoa. Tanto faz homem como mulher. Naquela época era o homem só que tinha esse direito de dizer que não queria a mulher. A mulher era considerada repudiada, que já foi um homem e o homem não quis. O sacerdote não poderia ficar com essa mulher. Se a filha de um sacerdote se prostituir, profana a seu pai, será queimada no fogo. E o sumo sacerdote, sobre cuja cabeça for derramado o azeite da unção, e que for sagrado para vestir as vestes sagradas, consagrado, não descobrirá a sua cabeça, a cabeça tinha que estar sempre coberta, nem rasgará as suas vestes, porque era hábito, era costume, quando eles tinham uma notícia ruim, especialmente que morreu alguém, eles rasgavam as roupas. Está falando, o sacerdote não poderia rasgar. O sumo sacerdote rasgar aquelas vestes que foram feitas com tanto trabalho, de ouro, de tudo, ele não poderia se dar isso. E ele também não se chegará a cadáver algum, nem por causa de pai e mãe ele poderá se contaminar. Quer dizer, que o sumo sacerdote, nem cadáver de pai e de mãe não poderia. Os outros sacerdotes poderiam, se fosse parente chegar perto do cadáver para fazer oração. Ele não. E o sumo sacerdote não sairá do santuário para que não profane o santuário do seu Deus, pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele. Ele estava ungido. Mashiach quer dizer ungido. Ungido é uma pessoa especial para Deus. Ele tinha a unção de Deus para ficar ali no sacerdócio, no santuário. Ele não podia ficar zanzando para lá e para cá, entrando e saindo, se contaminando para contaminar o santuário. Ele tinha que ficar o tempo todo ali. Durante a construção do templo, quando havia o templo, mais tarde, havia aposentos para os sacerdotes. No tabernáculo não está explicado aqui como é, mas certamente deveria algum lugar para ele ficar lá dormindo. Ele não poderia sair do sacerdote para ficar rodando pelo acampamento. Ele tinha o óleo da unção. Sua mulher deverá ser virgem, ou seja, o sacerdote tinha mulher, filhos, tudo direitinho conforme qualquer homem. Sua mulher não poderá ser viúva, repudiada, desonrada ou prostituta, deverá ser virgem do seu povo, tinha que ser do povo. Ele não profanará a sua semente, porque eu sou Adonai que o santifico. Se o sacerdote tivesse filho com outra mulher que não fosse do povo, era como se estivesse profanando a semente, os descendentes. Quem nos santifica é Deus. E disse mais Adonai a Moisés: diz a Arão: ninguém da tua semente, dos teus descendentes, por todas as gerações, em que houver algum defeito,
se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Os pães da proposição que ficavam no santo, aquela mesa, né, o altar dos pães, todo de ouro, só o sacerdote tinha acesso e só eles poderiam comer. Só quem não tivesse defeito poderia oferecer, mas eles poderiam comer. Oferecer só quem não tivesse defeito. Nenhum homem que não ouça, seja coxo ou tenha o rosto mutilado ou membros supérfluos, poderá se aproximar para oferecer o pão do seu Deus. Claro, porque para se aproximar de Deus tem que ser perfeito, como ele. Tudo isso que ele está ensinando é para nós aprendermos a sermos perfeitos. Se aparece uma pessoa que não é perfeita, pode chegar a Deus. Claro que ele está falando na questão, a perfeição que ele quer de nós é a perfeição de caráter, não é a perfeição física. Mas como aquele tabernáculo era imagem, cópia do tabernáculo celestial, onde realmente o que conta é o caráter, para que as pessoas vissem o que ele queria, ele disse, não pode entrar ninguém sem a perfeição física. A pessoa que vai me servir, que vai oficiar no templo, tem que ser perfeita fisicamente, para as pessoas entenderem que a pessoa tinha que ser perfeita. Posteriormente, iam compreender que a perfeição que Deus exige de nós não é física, é de caráter, de atitude, da alma. Também o homem que tiver pé quebrado, mão quebrada, corcunda ou anão, ou que tiver manchas nos olhos, sarna, não poderá oferecer ofertas queimadas a Adonai, ainda que sejam da semente de Arão, sejam descendentes de Arão, porque há falta neles, há defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Isso também Deus já estava mostrando que para servir de sacrifício, para servir de sacerdote, tinha que ser perfeito, que era uma figura do Messias. Ele está dizendo, para servir a mim, para me oferecer, tem que ser perfeito, senão não pode, não aceito. Mas eles poderão comer do pão do seu Deus, todos poderiam comer, só não poderiam oferecer. Ele poderá comer do pão do seu Deus que estiver no Santíssimo e no Santo, nas duas partes do santuário. Só não poderá entrar na tenda nem se chegar perto do altar, porque há falta nele, para que não profane os meus santuários, o Santo e o Santíssimo, porque eu sou Adonai que os santifico. E Moisés falou isto a Arão, e Arão aos filhos dele e aos filhos de Israel.